meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula de geografia, tá ok? Essa aula é direcionada ao 7º ano e a gente vai tratar de fusos horários no território brasileiro. Sempre, que a gente fala de fusos horários, a gente tem que retomar um pouquinho antes, recordar algumas coisas para entender bem do que é que a gente está falando. Na aula passada, nós falamos da extensão territorial do Brasil. Então, o Brasil, por ser um país muito extenso, tanto de leste a oeste, quanto de norte a sul, a gente vai ter alguns fusos horários que o cortam, porque longitudinalmente ele é muito grande, ele é extremamente grande, na verdade, é muito extenso. É um país, como nós dissemos na aula passada, de dimensões continentais, tá ok? Então, acompanhem comigo aí esse slide. Aqui, pessoal, eu vou retomar a ideia básica de fusos horários com vocês e depois a gente vai explicar como é que esses fusos horários atuam aqui no Brasil. Eu vou ler esse primeiro parágrafo para a gente, tá? Vamos lá. O movimento de rotação da Terra é o responsável pela mudança de horários no globo terrestre. Ao dividirmos os 360 graus de circunferência da Terra pelas 24 horas estabelecidas pelo homem, temos a cada 15 graus um novo fuso horário, ou seja, uma hora diferente daquela que a antecede, tá? Então, basicamente, se nós dividirmos os 360 graus da Terra em 24 horas, a cada 15 graus vai mudar a hora. Então, a Terra girando dentro do seu próprio eixo, em torno do seu próprio eixo, por isso que nós temos essas mudanças de hora no planeta, tá? Vale destacar que quando eu falo de fuso horário, do meridiano de Greenwich como meridiano zero, para contar as horas no planeta, é diferente de eu contabilizar a questão de localização geográfica através de fusos horários. Nos fusos horários da localização geográfica, eu divido esses 360 graus de 6 em 6 graus e não de 15 em 15 como nos fusos horários. Então, para a localização, eu tenho 60 fusos, tá? 60 meridianos, melhor colocando, para a localização geográfica. Para hora, para fuso horário, eu tenho apenas 24 fusos divididos de 15 em 15 graus, tá ok? Olhando aí, eu tenho o meridiano de Greenwich, que é o nosso fuso inicial. Importante saber também, Vou ler esse pedacinho de baixo para vocês, ó. A hora em cada um dos fusos é definida tomando-se como referência a Greenwich Median Time, ou tempo médio de Greenwich, GMT. Quando você vai arrumar a hora no seu computador, no seu celular, você vai ver que sempre vai ter essa sigla GMT ou UTC, que também se refere ao tempo médio de Greenwich, tá ok? Esse é o nosso fuso inicial. O que é importante entender aqui? Que se Greenwich é o ponto zero e eu me deslocar para a direita dele, as horas elas aumentarão. Então, se é 12 horas e meia em Greenwich, tá? Eu me desloco para o oriente, para a direita, eu terei no primeiro meridiano 13 horas, mais 15 graus, ou no segundo meridiano 14 horas e assim sucessivamente. Já se eu me desloco do meridiano de Greenwich para a esquerda, que é para o ocidente, a hora diminui. Então eu tenho meio-dia, por exemplo, 12 horas em Greenwich, eu teria 11 horas no primeiro meridiano, 10 horas no segundo meridiano e assim sucessivamente, ao ponto de completar as 24 horas do dia. Mas se eu tenho um ponto inicial, que é o meridiano de Greenwich, e ela conta 12 horas para um lado e 12 horas para o outro, para inteirar essas 24 horas do dia, eu tenho que ter um ponto do lado oposto da Terra onde elas se encontram, tá? Que é chamado de antimeridiano de Greenwich ou linha internacional da mudança de data. Esse lugar é muito importante para a gente, porque é ali que o dia troca, é a mudança de um dia para o outro. Por exemplo, hoje digamos que seja dia 16, aí a gente vai passar por dia 17, é nesse ponto que a mudança de data acontece. Então, se eu estou no avião e cruzo essa linha de leste para oeste ou de oeste para leste, eu posso ou adiantar um dia
ou voltar um dia no calendário, tá? Então esse é o ponto físico de mudança de data no nosso planeta, tudo bem? Para a gente entender melhor, esse segundo slide está detalhando para a gente a linha internacional da data. Olha lá, ó. À esquerda de Greenwich, eu tenho mais um dia. À direita de Greenwich, eu tenho menos um dia. Vamos ler esse slide. Por convenção internacional, estabeleceu-se que o viajante que ultrapassar a linha internacional da data, portanto, o antimeridiano de Greenwich, de oeste para leste, precisa alterar a data do seu relógio para o dia anterior. Assim como o viajante que ultrapassar a linha internacional da data de leste para este ou leste para oeste, portanto no sentido contrário ao de rotação da Terra, precisa alterar a data do seu relógio para o dia seguinte. Tá? Essa é uma coisa muito importante quando a gente fala de fusos horários. Vamos entrar agora especificamente na questão do Brasil. Tá? Acompanhe aí na telinha que eu tenho a divisão de fusos horários do Brasil. Importante saber, gente, o fuso horário não é uma linha, entre aspas, reta, que sai lá do polo, cruza o outro polo e se encontra, circunda a Terra. Ela é uma linha, entre aspas, assim, que vai traçar perpendicularmente o nosso planeta, o nosso território em muitos pontos. Porém, nós temos, né, isso aí é chamado de hora real, que é a hora exatamente onde esse fuso horário passa. Porém, administrativamente, isso não é muito bom para os países, tá? Porque, por exemplo, o Brasil, ele é cortado por 3 fusos horários na Terra e um fuso horário que a gente tem oceânico, né? Imagina, por exemplo, o Nordeste do Brasil, se vocês olharem no mapa do Brasil, lá o Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, tá? Paraíba, que são estados pequenos, se eles tivessem 2 horários diferentes dentro deles, né? Imagina a questão administrativa, funcionamento de bancos e tudo mais, como seria confuso para esses estados. Então, além da hora real, que é onde o fuso horário passaria exatamente, nós temos uma coisa que a gente chama de hora legal ou limite prático. Esse limite prático ou hora legal são ajustes que nós fazemos para que os fusos horários contornem os estados. E o Brasil adota esse limite prático ou hora legal em alguns estados, tá? Então, nosso primeiro fuso horário, se você olhar na imagem, ele está com essa corzinha marronzinho clara, aí, uma magenta, tá? E ele segue o horário de Brasília. Brasília está inserido dentro deste fuso. Aí nós temos o segundo fuso horário, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazônias e Roraima, tá? Esse novo fuso já está diferente, já em outro fuso referente ao meridiano zero lá de Greenwich. Se vocês olharem embaixo da imagem, eu tenho lá o primeiro fuso oceânico, ele é 2 horas antes do meridiano zero de Greenwich, que é o nosso meridiano de referência. O outro fuso horário do Brasil ele é 3 horas, o próximo 4 horas e sucessivamente, né, o próximo fuso horário 5 horas de atraso em relação a Greenwich. Uma particularidade é que só um estado tem 2 horários diferentes aqui no Brasil, tá? Que é o estado do Amazonas. Ele é um estado longitudinalmente muito extenso, então optou-se, né, em dividi-lo em 2 horas distintas. Como a porção oeste do estado do Amazonas, ele tem muita relação com o estado do Acre, pode observar ali, ó, que o Acre está roxo e uma parte do Amazonas também está roxo. Por essa proximidade e por essas relações que essas cidades do oeste amazônico, do estado do Amazonas têm com o Acre, ele adota o mesmo fuso horário que o Acre. Óbvio, o Brasil já teve mudanças de fusos horários, tá? Nem sempre foi adotado dessa forma. Em 2008, por exemplo, nós tínhamos apenas 2 fusos no Brasil. Foi votado, né? Foi feito um plebiscito lá na Câmara e os deputados optaram por tirar esse terceiro fuso horário do Brasil,
tá? Então nós tínhamos só GMT menos 3 e GMT menos 4. A parte cor-de-rosa contornava todo o estado do Acre, né? Todo o limite do Brasil. Consequentemente, isso não agradava muitas pessoas, né? E outro plebiscito foi feito em 2010 e o horário foi mudado novamente. Então, em 2010 teve a votação, inclusive aqui no estado do Acre, nós votamos nisso, né, para que se mudasse o horário. Em 2013 voltou a ter 3 fusos terrestres. Então, nós temos no Brasil 4 fusos, um oceânico e 3 fusos terrestres, tá ok? Vamos para os nossos exercícios, tá? São bem simplesinhos. A linha imaginária, considerada como marco zero dos fusos horários, é a linha do Equador, B, o Trópico de Capricórnio, C, o Meridiano de Greenwich, ou D, o Trópico de Câncer, tá? Essa é muito fácil, né? Tenho certeza que vocês acertaram. É a alternativa C, Meridiano de Greenwich, tá ok? Vamos para a próxima. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D, esse aí a gente vai preencher, né? O resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se por uma nova hora. Assim, a cada 24 divisões da Terra corresponde a 1. Então vamos lá. Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser completadas respectivamente por A, translação e meridiano, B, translação e paralelo, C, rotação e círculo, ou D, rotação e fuso horário. Esse também é um exercício muito simples e eu tenho certeza que vocês já acertaram, né? Vamos ler a resposta certa. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de rotação, o resultado é 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se 1 hora. Assim, a cada 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário. Vamos confirmar a resposta. Opa, marquei a alternativa errada ali, pessoal. É a alternativa D, tá? Mas não tem problema não. É rotação e fuso horário, tá ok? Bom, pessoal, vamos para o terceiro exercício. Os fusos horários foram criados em outubro de 1884 por meio de uma reunião de 24 países na cidade de Washington. Nessa ocasião, estabeleceram-se 24 fusos de 1 hora, tendo como referência o tempo em que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, percorrendo os 360 graus de sua circunferência, aproximadamente 24 horas. Na verdade, são 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Sabendo que duas cidades distam entre si 105 graus de longitude, a distância entre elas em horas é D. Pessoal, como que a gente resolve esse exercício? Eu pego 105 graus, não é a cada 15 graus que muda 1 hora? Então, eu vou dividir 105 por 15. Ele é muito simples, tá? Então, vamos lá, a resposta é 7 horas. A distância entre essas cidades em horas é de 7 horas, tá? Quarto exercício. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles horários oficialmente adotados para as diferentes localidades. Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um aspecto geofísico da Terra, que são respectivamente. Vamos lá, pessoal, por que a Terra, o Brasil, tem 4 fusos horários dentro dele, sendo 1 marítimo e 3 terrestres? Também é bem facinho, vamos lá. É a alternativa a ampla extensão longitudinal, de oeste a leste, e o movimento de rotação da Terra. Pessoal, até a próxima aula, vamos estudar a apostila e fiquem com Deus.